Boa noite a todos, turma da leitura compartilhada, sejam bem-vindos. Hoje vamos finalizar o capítulo 9 do livro Jesus, o maior psicólogo que já existiu. O tema de hoje, sermos amados por quem somos. Aspas. E até mesmo todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Mateus 10:30. Foi muito bom Mary e Daniel terem procurado o aconselhamento conjugal. Mary amava Daniel, mas achava que viver com ele era muito estressante. Daniel era um homem de elevados princípios morais, comprometido com suas convicções religiosas e que valorizava sua reputação na comunidade. Mary era uma pessoa de espírito livre que dava valor a ser receptiva e aberta aos outros. Daniel era um homem para quem as coisas eram ou pretas ou brancas, ao passo que Mary vivia principalmente nas áreas cinzentas. Ambos tinham muito a aprender um com o outro, mas cada um achava o outro decepcionante. Daniel acreditava firmemente no certo e no errado. Mary achava que os sentimentos da outra pessoa deviam ser considerados em primeiro lugar. Às vezes, Daniel era mais prudente, em outras, Mary era mais amorosa. A dificuldade estava no fato de que, para Daniel e Mary, suas diferenças significavam desavenças. E isso era um problema no casamento deles. Daniel acreditava que marido e mulher deviam tornar-se uma só carne e deviam concordar e pensar da mesma maneira quando tomavam decisões. Mary nem sempre tinha o mesmo ponto de vista a respeito das coisas. Daniel via as opiniões diferentes de Mary, como uma oposição e um desafio a ele. Mary achava que Daniel era crítico demais. Mary respeitava Daniel por ele ser íntegro e fiel, mas mesmo assim queria que o marido mudasse. Daniel amava Mary por sua compaixão e capacidade de discernimento, mas considerava a recusa dela em prestar atenção aos detalhes um defeito de caráter. Nem Mary nem Daniel gostavam de ter um cônjuge tão diferente de si. Ambos eram de opinião que intimidade significava concordância, de modo que questionavam o casamento baseados no fato de terem personalidades diferentes. Tanto Mary quanto Daniel achavam que tinham cometido um erro ao se casar, mas nenhum dos dois sabia o que fazer a respeito do problema. Embora fosse mais difícil para Daniel, eles começaram a discutir menos quando ambos modificaram a maneira como encaravam as diferenças entre eles. Ser diferente não tinha que significar que algo estava errado, poderia também ser um sinal de força no casamento. Daniel aprendeu por que, entre aspas, a corda tripla não se rompe facilmente. Eclesiastes 4:12. Quando começou a perceber como as diferenças entre eles poderiam atuar juntas para tornar a união mais forte. Começou a entender que um vínculo formado pelo amor era sempre mais forte do que laços baseados na total concordância. A harmonia no casamento de Daniel e Mary melhorou assim que eles foram capazes de aplicar essa lição a si mesmos. À medida que Daniel e Mary começaram a apreciar suas diferenças, em vez de ressentir-se delas, eles continuaram a discordar a respeito das coisas, mas essas divergências geravam menos discussões. Jesus ensinou que as características de cada pessoa como indivíduo são tão importantes para Deus que este sabe o número, aspas, até mesmo de todos os fios de cabelo da nossa cabeça. Jesus acreditava que cada um de nós possui características únicas que enriquecem nosso relacionamento com os outros. As nossas personalidades distintas precisam ser apreciadas para que os nossos relacionamentos sejam completos. Algumas pessoas têm dificuldade em compreender isso. Elas acham que se fizermos parte da mesma comunidade, não poderemos ser diferentes em nada, ou seja, precisamos andar, falar, nos vestir, agir e pensar da mesma maneira para fazer parte do mesmo grupo. Jesus não pensava assim. Ele acreditava que os relacionamentos mais fortes deixam espaço para as diferenças individuais entre as pessoas. A nossa capacidade de conviver com essas diferenças
é um sinal de saúde espiritual e emocional. Na verdade, as pessoas que têm os relacionamentos mais amadurecidos sentem prazer no fato de serem diferentes. Princípio espiritual: as diferenças não precisam significar divergências. Tema: o perdão e a cura. Aspas. O que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? Lucas 5:23. Emma sofreu abuso e foi abandonada pelos pais quando criança, tendo sido criada no sistema de lares adotivos. Sua infância foi extremamente sofrida por causa do tratamento que recebeu dos pais e também em vários dos locais onde morou. Emma sempre culpava os pais pelo sofrimento que teve que suportar, mas ultimamente decidiu colocar uma pedra em cima do passado. Aspas, já consegui superar tudo, ela me explicou. Eles provavelmente eram imaturos e incapazes de assumir responsabilidade ou não tinham recursos. Não importa. Vou simplesmente me concentrar no presente e deixar o passado para trás. Não estou interessada em uma terapia profunda. Só preciso de algumas sessões rápidas para recobrar o equilíbrio e seguir em frente. Mas o passado de Emma recusava-se a ficar para trás. Ela sentia raiva grande parte do tempo, não confiava nas pessoas, nunca dormia bem e fazia sistematicamente más escolhas nos relacionamentos. Emma havia desculpado os pais, mas não os havia perdoado. No entanto, queria seguir em frente, sem olhar para trás, achando que resolver todas aquelas recordações dolorosas da infância era penoso demais e não adiantaria nada. Acontece que a terapia de Emma não foi tão rápida quanto ela desejava. Foram necessários anos de terapias e grupos de apoio para que ela pudesse compreender a importância de lidar com a sua questão inacabada com os pais e mais tempo ainda para que pensasse em perdoá-los. No fundo, Emma não queria perdoar os pais porque achava que ao fazer assim estaria tornando a atitude deles aceitável. Mas isso não é verdade. Pode-se perfeitamente perdoar as pessoas, mas optar por não permitir que elas voltem a fazer parte da sua vida se você não achar que recebê-las de volta seria uma boa coisa. Emma precisava acreditar que o que os seus pais fizeram foi errado, mas não tinha que continuar a odiá-los por isso. O seu ódio só a estava magoando. Emma precisava perdoar os pais por causa dela mesma e não deles. Ao compartilhar suas experiências e sentimentos na terapia e nos grupos de apoio, Emma não se sente mais sozinha. Sentindo-se compreendida, ela começou a olhar de novas maneiras para o ressentimento que os pais despertaram nela. Ao perdoá-los, ela libertou a si mesma de uma vida de culpa e ódio. O trabalho foi intenso. Mas ao completá-lo, Emma atingiu um nível mais profundo de totalidade espiritual e psicológica. Às vezes, os meus pacientes gostariam que eu dissesse algo milagroso, que lhes permitisse psicologicamente levantar-se e andar de imediato. Mas quando somos feridos no nosso nível mais profundo, precisamos passar por um processo que exige a nossa participação ativa. Precisamos nos esforçar para identificar o que foi ferido no nosso coração e nos nossos relacionamentos, para em seguida perdoar. Esta questão geralmente não é fácil e raramente é instantânea. Na época de Jesus, as pessoas também desejavam soluções imediatas. Elas preferiam os milagres ao trabalho árduo. Mas Jesus não estava interessado simplesmente em ajudar as pessoas a se sentir melhor. Ele queria que elas de fato melhorassem. Para ele, isso significava lidar com as feridas do coração e dos relacionamentos que exigiam perdão e reconciliação. Ele sabia que às vezes era mais fácil dizer a uma pessoa fisicamente debilitada: levanta-te e anda, do que dizer: teus pecados estão perdoados. Curar fisicamente o corpo era fácil quando comparado com o arrependimento e o perdão necessários no coração humano. Princípio espiritual:
É mais fácil desculpar as pessoas do que perdoá-las, mas para o nosso crescimento, o ideal é perdoar. Assim é. Gratidão. Boa noite.